Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quinto Dia Útil, o podcast oficial da Carreira Miller. E hoje nós vamos falar sobre benefícios flexíveis. Você que está aí ouvindo agora, pensa assim, não, isso aí é problema, meu jurídico não permite, eu não sei, será que... A gente trouxe hoje uma convidada especial. Eu vou dizer o nome dela aqui, que o sobrenome é polonês, a Lisa Zdradzier. Lisa, me corrija depois se eu estiver errado. A Lisa é Head de Pessoas e Cultura lá na Flash Benefícios e ela vai contar pra gente aqui um monte de coisa. A gente tá cheio de perguntas. Lisa, seja bem-vinda. Muito obrigada, Emerson. Arrasou no sobrenome, ficou certinho. Agradeço o convite. Vai ser um prazer ter você com a gente aqui. Não estou sozinho, estou na companhia da Dani Almeida. Oi, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda. Acho que é a primeira vez que você está no Quinto Dia Útil? Sim, é a primeira vez. Obrigada pelo convite aí. Vamos ver se a gente consegue fazer ótimas perguntas para nossa convidada. Primeira de muitas, com certeza. Estou aqui também com o Marco, diretor da divisão de pesquisa. Marco, seja bem-vindo, tá? Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Também primeira vez, hein? Minha primeira vez no Quinto Dia Útil. Eu agradeço pelo convite, até porque é um tema assim, bem interessante. Acho que vai ser bastante produtivo para nós aqui, né, que vamos compartilhar muitas coisas para aqueles que assistirem esse nosso podcast. Obrigado mais uma vez. Com certeza. E agora eu tô com a Fernanda, só que a Fernanda é diferente, porque a Lisa fala espanhol, a Lisa fala alemão, ela fala inglês, ela fala português. Eu falo várias besteiras. E a Fernanda fala alemão, então eu não aceito que a Fernanda dê as boas-vindas, em português tem que ser alemão e a Lisa não. E ela vai entender. Por favor, Fernanda, vai lá. Não, você tá zoando comigo. Rapidinho que a gente vai lá, vamos perder tempo, vai lá. Hallo Leute, danke für die Einladung. Danke Lisa. Für dich, für deine Begleitung heute. Und ja, also, los geht's. Genial, arrasou. A Lisa entendeu, e se você que tá aí também entende alemão, você conseguiu. Então, vamos lá então. Lisa, queria começar um pouquinho aqui. Conta um pouquinho sobre a tua missão, qual é a tua missão na Flash Benefícios, e conte um pouquinho da Flash também, já que vai ser um grande privilégio ouvir a solução que vocês têm para o mercado hoje aqui, tá? Claro, obrigada de novo pelo convite, estou super feliz de estar aqui com todos vocês no Quinto Dia Útil, que convidada da Carreira Miller. Então, vamos lá, a minha missão na Flash é estruturar todos os processos de RH e as estruturas, então, que vai desde automatizar todos os nossos processos, né, de facilities de cultura, né, um pouco desse lado, mas também ter certeza que a gente tem o melhor onboarding para todos os funcionários, o melhor programa de benefícios, a melhor processo para que eles todos possam ter, afinal, a melhor experiência. Né? É uma das missões que a gente tem para os nossos clientes, de ter a melhor experiência para todos os envolvidos, seja RH, os estabelecimentos, seja os próprios colaboradores das empresas clientes e, como não, a gente ter essa meta também internamente, né? Ter a não melhor dá para ser casa de carreira espeto de pau, né? Exato, exatamente. Então, aí com uma super missão desafiadora de estruturar o melhor RH e a melhor experiência para todos os nossos colaboradores do time dos Flamingos, né, da Flash Benefícios. Que legal, e até te perguntar isso, falar assim, bom, e aí, como é que vocês têm benefício flexível aí? Com certeza, né? Com certeza. A gente tem o que a gente oferece para os nossos clientes, né, numa metodologia mais flex, né, com o nosso produto Life, e que tem a possibilidade de a gente utilizar, seja em alimentação, refeição, na parte de mobilidade, a parte de cultura, de entretenimento, cursos, né, que é super importante nesse momento de quarentena, e também todo o suporte para, por exemplo, que alguém possa comprar ali uma cadeira para utilizar da melhor forma esse home office, né, ainda mais nesse momento. Então, todas as possibilidades que eu vou contar mais para frente também, como é que outros clientes utilizam essa flexibilidade que a gente também tem na Flash. Legal. Conta para mim, Lisa, só para dar um panorama aqui, já que eu comecei esse podcast dizendo, você que está aí, então, que pensa de benefício flexível, né? Você tem uma ideia do share de mercado, assim, a maioria das empresas tem,
Isso já é uma realidade no Brasil ou não? Ainda não? Como é que está esse percentual diante dos estudos que vocês fazem? Não, perfeito. A gente entende, e com base nos nossos estudos, que a grande maioria das empresas ainda possui somente benefícios tradicionais. E aí a gente fala, né, normalmente dos mais conhecidos e que estão ali dispostos nas convenções, nas diferentes convenções coletivas, do Vale Alimentação e Refeição, né, e do Vale Transporte. Então, essa é a grande maioria que a gente tem, e dos nossos clientes, a gente vê que aí, proporção aí em 50% utilizam esses benefícios tradicionais que a gente vai falar de forma flexível, né? Eu consigo dar mais detalhes mais para frente no nosso bate-papo, mas que utilizam esse, não o benefício flexível, como a gente vai conversar e entrar mais em detalhe aí durante esse podcast de hoje. Tá, de forma geral, te perguntaria assim, e você vai se colocar na posição de vendedora. Aliás, quando a gente bateu um papo, eu disse, Lisa, você é uma vendedora. E aí você me dá, então, quais são os benefícios de se ter benefícios flexíveis, né? Porque eu acho que vocês devem lidar muito com essa questão. Por que é que eu vou, então, ter benefício flexível, né? Conta rapidinho pra gente, quais são os benefícios? Perfeito. Acho excelente essa pergunta, Emerson, né? Quais são os benefícios dos benefícios flexíveis? Mas eu acho que por mais cômica que ela pareça, ela é super importante. Então, respondo em duas formas. Primeiro, que a gente consegue trazer um valor agregado ao funcionário na proposta de remuneração, né? Então, o que são os benefícios flexíveis, né? Eles fazem parte da política de remuneração e benefícios daquela empresa. Então, eles trazem um valor agregado, logicamente, quando os funcionários conseguem utilizar, né? Você não vai oferecer academia para quem não pode usar e combustível para quem não tem carro, né? Mas, pensando nesse fato, é um valor agregado que o funcionário vai ter de poder agregar valor ali ao crédito de salário que ele também recebe em folha, né? Pensando aí os CLTs. E outra questão é a oportunidade que a gente tem para o funcionário de realmente observar qual que é a necessidade dele, de ele se sentir reconhecido pela empresa, né, com todas as diversidades e demandas que ele ou ela vão ter, seja, por exemplo, a possibilidade então, de eu comer em qualquer lugar porque eu não quero comer dentro da empresa, ou realmente de eu trazer comida de casa e poder usar esse valor, então, em alimentação, ou seja, de ter essa flexibilidade com base em cada perfil de cada funcionário que a gente vai ter, que são milhares, né, um diverso. Então, realmente nesse valor agregado de salário emocional, né, de realmente algo que vai agregar, e eu acho que vou complementar essa pergunta, Emerson, falando que é um benefício muito grande para as empresas, né, que tem essa possibilidade de ser um RH protagonista, né, de estar nessa posição protagonista, de realmente observar qual é o perfil do funcionário que eles têm, qual é essas demandas, o que eles precisam, o que não precisam, qual o benefício que eles utilizam para realmente aproveitar todo esse talento e realmente reconhecer esses funcionários, reter esses talentos, né, atrair talentos também, dizendo que a cultura deles tem a ver com todos os benefícios que eles oferecem para todo o quadro de colaboradores. Entendi. Existe restrição para a empresa, ou seja, qualquer empresa pode ter acesso a benefícios flexíveis? Isso, como é que vocês trabalham isso ou não? Não, a gente tem um perfil. Como é que é isso? Ótima pergunta. Não tem restrição nenhuma. O que eu posso dizer é só para cada empresa tomar cuidado e ter certeza que ela conhece qual é o budget, né, necessário que ela tem, né, e ali estruturado, como é que ela está no momento de carreira, né, daquela empresa. E quando eu falo momento de carreira, ou seja, ela está em expansão, ela vai receber um funding, ou não, ela está em processo aí de redução de jornada dos funcionários, passando por um momento de crise, como muitas das empresas do Brasil e que estão nos ouvindo agora, estão passando por esse momento. Então, mais para ela ter esse alinhamento de como está o negócio, né? E estar alinhado, para que o RH consiga, de novo, ser protagonista e saber para onde está indo essa empresa. Então, não faz sentido nenhum, né? Uma empresa dizer, não, então tá bom, eu posso... então vou implementar todos os benefícios flexíveis, e ela não tem o budget, não tem a cultura para isso, então vou até trazer algumas dicas de como é que a gente pode trazer essa transição, né, de benefícios tradicionais para benefícios flexíveis, e
para ter certeza que a gente pode apoiar todas as empresas aí que estão nos ouvindo. Então vamos pegar o gancho já nisso, porque uma das coisas eu preciso fazer uma pesquisa de clima para saber, para entender a minha população. Uma vez que eu entendo a minha população, quais são os passos? Vocês ajudam as empresas a darem esse passo para flexibilizar parte dos benefícios? Aproveita já o gancho e diz pra gente. Perfeito. Várias perguntas em uma, vou responder então ela em parte. Primeiro, sobre a questão de pesquisas, a gente tem no nosso blog, então sempre conteúdos que vão apoiar as empresas a realmente estruturar, e a gente tem o nosso time, então, de experiência ao cliente para mostrar tudo que tem na plataforma para que eles possam realmente ter a melhor experiência como RH, né, nessa gestão de benefícios, e também que eles possam aproveitar tudo que a gente tem para oferecer ali para os colaboradores que fazem parte do time, de cada uma dessas empresas. Agora, falando um pouco mais de maneira geral, né, como RH, eu entendo que como é que você pode migrar, né? Eu acho que primeiro você consegue fazer em pequenos steps, né? Você não precisa dizer, eu quero estar, então, no novo movimento de RH, eu quero estar com benefícios flexíveis, então eu não tenho nada hoje, quero ter tudo amanhã. Verifica qual que é a cultura da empresa, novamente ver o budget que eu comentei, aonde o negócio está indo, acho que é o primeiro ponto de ser o RH protagonista junto do negócio. Em segunda questão, fazer uma pesquisa, como você comentou já, né, nessa ideia, Emerson, de qual que é o perfil dos colaboradores. Você tem pessoas casadas, só tem pessoa solteira, você tem pessoas que moram todas em São Paulo, elas viajam 2 horas para chegar no ambiente de trabalho. Todas elas estão no período de faculdade, estão aí fazendo cursos, tentando se qualificar, é algo interessante que eu posso oferecer como benefício. Então, ou seja, fazer essas pesquisas realmente para entender qual que é o perfil dos colaboradores, para depois oferecer benefícios que estejam de acordo, né, com a cultura da empresa, com o budget, política de remuneração e benefícios e com o perfil desse colaboradora. E eu acho que Oi, Fernanda? Não, pode falar. Não, só para finalizar, em terceiro ponto, entendo a questão de que você pode começar algo simples, com pequenas ações. Você pode flexibilizar os benefícios que você já tem, que são tradicionais. Então, o que eu quero dizer? Eu tenho ali um vale-refeição na minha empresa, né? E agora eu fui para quarentena, não adianta ter o vale-refeição, eu tive que mudar tudo para o vale-alimentação. Não, e agora metade do meu time está em casa, metade está no escritório, ou eles vão um dia por semana para casa e o resto eles ficam em casa. Como é que eu faço essa gestão? Por que não flexibilizar a parte de vale alimentação e refeição? Trazer a possibilidade, com benefício flexível, aquele funcionário poder utilizar da maneira que ele bem entende, né? E com base nas demandas que a gente às vezes nem tem como planejar, né? Eu não sei você... É difícil de ter esse planejamento com um mês antes, ou às vezes até em algumas empresas que a gente vê que fazem uma vez por ano essa mudança de VR para VA ou de VA para VR, né? Então, de ter a possibilidade de aquele funcionário optar, essa semana eu vou querer usar somente em alimentação e vou comprar no supermercado, na quitanda do lado de casa, vou fortalecer um empreendedor do meu bairro, né? Ou não, eu vou fazer então a parte no uso do refeição, porque eu vou estar trabalhando 2 vezes por semana no escritório, então eu vou pedir um delivery que vai entrar como vale-refeição e para que eu possa, né, estar nesse momento dentro do escritório. Então, se adaptar e flexibilizar, fazer pequenas vitórias, vai ser um valor super agregado para o funcionário e também um valor agregado para a empresa que está ali fazendo pequenas inovações. Legal. Foi legal você ter tocado nesse ponto, que agora puxando um pouquinho para o lado do marketing, né? A gente fez recentemente um intensivão de remuneração e falamos sobre marca empregadora e a gente falou muito sobre como as formas de consumo mudaram, né? A essência do consumo, ela não se modifica, né? A gente consome coisas essencialmente pelo mesmo motivo, né? A gente entrou mais um detalhe nisso na época, eu não vou entrar nesse detalhe de novo, mas eu queria só chamar a atenção de que a forma de consumo, ela é algo que o RH precisa estar sempre de olho, né? Quando a gente pensa em benefícios flexíveis, uma empresa que sai na frente com esse tipo de programa, de política, ela está revelando que ela está prestando atenção nas formas de consumo, né? E isso é muito importante para a questão de marca empregadora, para reforçar o propósito da empresa, né? E também engajar colaboradores, como você já disse. Quando você falou assim, às vezes eu quero usar meu benefício para empoderar ou encorajar algum produtor, um pequeno produtor do meu bairro, uma pequena loja, um pequeno comerciante, isso é um belo exemplo de uma nova forma de consumo, né? Então, se a gente puder atrelar isso
a marca empregadora e a marca da empresa para os colaboradores e a marca dela também pro público em geral, eu acho que é essencial, assim, empodera de uma forma que a gente precisa ainda usar muito mais a nosso favor, né? Acho que o RH precisa ver muito mais oportunidades nisso tudo. Verdade. Não, eu acho que eu concordo com você em gênero, número e grau, Fernanda, é excelente ponto, eu concordo em todos os sentidos, e eu entendo que nesse momento de novo normal, a gente entrou realmente uma nova maneira de interação também, né? De a gente observar mais das pessoas, da gente se comunicar mais, da gente fazer mais trocas, como essa que a gente está fazendo agora, né? Nesse convite de vocês, de participar do Quinto Dia Útil, mas também dos próprias empresas e do próprio RH de olhar mais para esse colaborador e olhar mais para aquela comunidade, como é que esse RH está apoiando, né, a retomada financeira do Brasil e pegando pessoas que foram aí impactadas por esse momento e também, como você comentou, né, nesse consumo mais consciente, e eu acho que isso com certeza faz parte desse novo normal e eu espero que esteja com a gente aí para o resto da eternidade aí, como aprendizado. Deixa eu te perguntar, então quer dizer, num momento como esse, um vale transporte pode se transformar num vale internet? Tá rolando alguma coisa nessa linha assim? O que dá para flexibilizar? Além desse comentário, o que dá para flexibilizar? Quer dizer, eu olho para um convênio médico e falo, será que dá? O plano médico dá para fazer? Qual é a amplitude dos benefícios flexíveis, Lisa? Tá bom. Eu acho que a gente começa por um ponto super importante, que é uma questão legal, como você tinha introduzido o tema, né, do podcast de hoje, Emerson, que é a questão do que está na legislação, e eu acho que é importante a gente conhecer o nosso sindicato, conhecer a nossa convenção coletiva. Boa. Eu vou reforçar isso sempre aqui, não quer... Vamos fazer tudo, e a gente esquece do que está na convenção, esquece do que está na legislação. Né? Então, por exemplo, a questão do Vale Transporte é um direito do funcionário, né? Por isso que todas as admissões a gente vai ter aquele famoso termo de solicitação do Vale Transporte, onde a pessoa vai dizer, né, o funcionário vai dizer se ele opta ou não opta pelo Vale Transporte, e se ele optar, realmente tem toda uma questão de uma legislação envolvida, como desconto, né, e esse Vale Transporte precisa ser creditado junto com o salário, né, e precisa ser com todos os encargos relacionados, então acho que é importante levar isso em consideração. Agora, por outro lado, se esse colaborador dizer, eu não gostaria de ter o meu Vale Transporte, tá? Não gostaria de ter essa possibilidade. E a empresa oferecer de um Vale Mobilidade, sim, ele pode utilizar, por exemplo, carregando no bilhete único, né? Nos dias ele vai utilizar o transporte público, ou nos outros dias ele vai usar o combustível no carro dele, ou ele vai ajudar numa carona que ele vai fazer numa carona compartilhada, ou mesmo com um patinete, uma bicicleta, e aí eu comento e já faço esse link para a questão de como é que a gente flexibiliza, né? Então, nós temos muitas empresas, clientes que optam por trazer o Vale Mobilidade para todos os funcionários, então independente aqueles que moram próximo dos escritórios, que moram a 2 horas, então de oferecer esse Vale Mobilidade para que aquele colaborador possa optar se ele vai utilizar no carregamento do bilhete único dele ou dela, ou se ele vai utilizar em patinete, né, ou se ele vai utilizar realmente numa bicicleta, que vai ali sem gastos e que ele vai poder flexibilizar isso para uma questão de um outro benefício flexível. Então, esclarecendo em mais detalhe, entendo que vai muito da opção da empresa, tá, Emerson? Eu acho que a gente já comentou um pouco da empresa entender qual que é a maturidade que ela está, nesse sentido de política de remuneração em benefícios, para ela saber, mas na própria Flash, né, a gente consegue flexibilizar por total, por exemplo, uma empresa que vai querer que o funcionário tenha, por exemplo, um saldo exclusivo de vale alimentação e refeição, mas que ele possa utilizar de maneira flexível a parte de vale cultura, então, ou de mobilidade. E aí ele tem esse benefício que, né, para essa empresa específica é mais tradicional, mas que pode ter a parte flexível, que, por exemplo, esse funcionário vai poder utilizar, então, de determinada maneira num mês, sendo mais mobilidade, no outro mês mais cultura, né, mais questões, por exemplo, de cursos que ele vai realizar, ou de entretenimento, de livros que ele vai comprar online, né, como vai se capacitar aí pessoalmente nos seus desafios pessoais.
então, de ter essa flexibilização de parte do benefício. Então, isso também é possível, tá? Uhum. E aí, eu vou voltar um passo atrás, Emerson, e dizer que a gente tem toda a total possibilidade, né, de ter um benefício parcialmente flexível, um benefício totalmente flexível. Então, eu posso, como eu falei na pergunta anterior, de a gente flexibilizar o Vale Refeição e Alimentação, para que esse colaboradora possa alternar entre como é que ele vai utilizar, e aí ele vai ter, por exemplo, esse benefício que é fixo para essa determinada questão, e ele pode ser flexível para todos os outros âmbitos. Então, seja para bem-estar, para saúde, para mobilidade, para cultura, educação. Então, ele vai poder flexibilizar todo o outro e manter parcialmente, ou seja, em saldo exclusivo, por exemplo, como é o que a gente tem a opção na Flash, que alguns clientes optam por utilizar dessa maneira mais tradicional, tá? Parcialmente flexível, digamos assim, onde o funcionário vai utilizar esse benefício locado para esse tipo de questão, como alimentação e refeição. E eu posso ter uma flexibilidade total, onde eu vou oferecer aquele benefício que vai ser depositado, então, definido pela empresa. Qual que seria a porcentagem que eu vou colocar, então, de alimentação e refeição? Qual que é a porcentagem que eu estou utilizando para aquele funcionário utilizar em bem-estar? Qual que é para cultura? E aí, o funcionário utiliza com toda a flexibilidade, que é um dos pontos que a gente tem para muitos clientes da Flash e para o próprio time interno que nós temos dentro da empresa. Emerson, só puxando aí um pouco, acho que é bem importante a questão dos riscos legais, né? Eu não diria que oferecer benefícios flexíveis seria uma desvantagem. Obviamente é uma grande vantagem até nos dias de hoje. É uma tendência grande o mercado em fazer essa movimentação, né, do pacote tradicional para o flexível. Nos Estados Unidos é muito comum, até porque a lei favorece muito lá os americanos a trabalhar nessa modalidade. Mas alguns pontos de atenção, que se refere à parte legal, nós temos aí uma nova reforma trabalhista, aprovada recentemente, mas ainda a legislação brasileira ela não favorece muito o modelo de benefícios flexíveis, uma vez meio que a lei ela determina que os trabalhadores eles devem ser tratados igualmente, somente os trabalhadores na mesma categoria, no mesmo nível de cargo. Então, nesse caso, a possibilidade de que 2 funcionários, isso são atenções, né? As empresas elas têm que estar antenadas nisso, que, por exemplo, a possibilidade de que 2 funcionários no mesmo cargo recebam benefícios diferentes pode criar aí uma situação de conflito e, consequentemente, problemas trabalhistas. Uma dica aí, nesse caso, é necessário fixar, né, condições idênticas para funcionários de uma mesma categoria. Às vezes, a empresa ela alinha o programa dela por pontos. Aí, nesse caso, uma mesma categoria de pontos, o mesmo conjunto de opções, mesmo valor em pontos também, para que não haja essa diferença, embora a opção ela possa ser diferente, mas o valor agregado não. E é claro que todo modelo de benefícios flexíveis, assim como qualquer elemento na relação entre o empregador e o funcionário, está sujeito a implicações legais. A empresa ela precisa estar, então, muito atenta a essas possíveis implicações e como elas podem favorecer ou desfavorecer a implantação de um modelo desse. Um outro ponto importante aí é que alguns itens que a empresa pode classificar como benefício, eles poderiam ser interpretados como salário-utilidade, ou seja, parte do salário. Aí também podemos ter um problema trabalhista. Então, são cuidados, são pontos de atenções, né? E como uma última recomendação, a fim de evitar esses problemas com a lei, obviamente, é preciso que se faça aí um bom planejamento. Para começar, a mudança do modelo tradicional para o flexível deve ser estabelecida, como já foi dito, por meio de acordo coletivo. Então, é muito importante olhar o acordo coletivo vigente, qualquer mudança que fizer em relação ao tradicional, ao fixo para o flexível, eu tenho que fazer isso acordando junto ao sindicato, junto ao meu acordo coletivo. Então, não são desvantagens, são pontos de atenção a partir daquilo que às vezes vira um modismo, né? Todo mundo agora é uma tendência a optar para o benefício flexível. Então, é uma onda, mas os pontos de atenção que a Lisa já comentou são muito importantes, mas é sempre bom estar calçado nessa lei, entender como que funciona, se na minha empresa isso vai funcionar de uma forma correta ou não. A Lisa já disse muito que é importante a questão do perfil da minha empresa, se é uma empresa jovem ou não, se ela é mais conservadora ou não. Né? Exato. Que tipo de benefícios causaria impacto
para a minha organização, se ela é mais jovem ou não. Mas eu só chamei um pouco mais no detalhe a questão legal, porque isso é importante, né? Tudo que às vezes é um modismo, é bacana, é funcional, nós temos aqui a parte legal no Brasil, que ela é bem complexa quando se trata de empregador e funcionário. Acho que além disso, pesquisar, né? A gente vive falando isso. RH não tenha medo de fazer pesquisa, de conhecer o seu público. Porque às vezes a gente gasta um montante de dinheiro com benefício que não tem que não faz objetivo final, não faz colaborador. sentido, exatamente. Eu queria aproveitar esse gancho um pouquinho, que o Marco falou sobre essa questão de ser tendência e tal. Eu queria fazer uma pergunta para a Liz. Mas só que, Fê, peraí, antes de... eu queria do aspecto jurídico, porque eu queria ouvir a Liz, só um ponto, mas guarda essa aí que eu quero que seja a próxima. Porque, Lisa, você disse sobre esse aspecto. Eu posso sacar o dinheiro que está nesse cartão? Não. Então, de certa forma, eu imagino, né, que não. Então, você vai me contar. Não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, eu já direto, é benefício flexível. Benefício flexível, né? Então, beleza. Eu posso usar ele da forma que quiser. Então, assim, nesse contraponto que o Marco, ele escuta muito. Nós temos 2.000 empresas que ficam o tempo todo aqui, né, Marco? Liga e fala, cara, eu quero dar esse passo. Mas o que acontece? Então, vocês aí do lado de lá, como é que vocês também estão respondendo essas questões jurídicas? Porque o Marco colocou pontos de atenção. Em quais deles você diria assim, aqui são coisas que dá para resolver muito bem, outros tem que ter mais. Você quer complementar um pouquinho do que ele disse? Qual é a orientação que é dada para a empresa que quer vir, né, para um benefício flexível? Sim, isso, exato. Né? Não, então eu acho que vários pontos que a gente comentou agora ficaram super claros, acho que o Marco trouxe isso, é sempre importante a gente saber, e de novo, como eu já tinha comentado, e o Marco reforçou com bastante propriedade, conheça seu sindicato, esteja, né, em relação, a gente sabe que muitos sindicatos, como a gente tem uma empresa na região do Sul, que ela tem uma cláusula a mais naquela convenção, dizendo que ela somente pode alterar do vale-refeição para o vale-alimentação uma vez por ano. Então, ou seja, é algo além, né, a mais do que as convenções normais utilizadas, que estão ali sendo utilizadas para essa empresa, né, para essas empresas que estão nessa convenção. Então, é sempre importante, como o Marco comentou, e já respondendo a sua pergunta, Emerson, não, de maneira nenhuma, não podemos sacar dinheiro de benefício, porque isso realmente é considerado como crédito de salário. Então, e eu volto um pouco lá nas origens da Flash. A gente fez muita pesquisa, como a Fernanda falou, a gente bateu na porta dos RHs e falando quais são as suas dores, né? Estão aí, que acho que vocês já estão mais que acostumados em ouvir essas dores dos RHs, e tá desse suporte, mas de realmente estar junto das análises, junto com os escritórios jurídico-trabalhistas. Então, um dos nossos founders, o nosso CFO hoje, é advogado e veio um pouco com essas questões desde o início. A gente aprofundou cada vez mais essas dúvidas, questões, como é que pode, o que não pode, o que tem liberdade, né, dentro das convenções, o que a gente ainda... liberdade, como o Marco comentou, dentro da reforma trabalhista, e o que se mantém, e quais são os nossos limites. Então, dessa forma, a gente traz a tecnologia para bloquear muitas dessas utilidades que são ali ilegais, né, e que caracterizam, né, como realmente trazer um passivo trabalhista para as empresas. Por exemplo, como a questão de você conseguir sacar esse dinheiro, tá? Outro exemplo seria você pagar boletos, por exemplo, aí sobre a parte de PicPay ou boletos de qualquer coisa, né? De que eu vou ter que bloqueia isso com base em tecnologia para que a gente possa ter certeza que todas as empresas clientes, assim como a Flash, né, e internamente na nossa produção, na nossa atuação, não esteja recorrendo em nenhum risco trabalhista, né? E sempre porque a gente sabe que isso sempre muda, então, ou seja, sempre pesquisando, sempre estudando, que nem a Fernanda já trouxe. Então, uma das questões que a gente trouxe, por exemplo, para esse momento, é o Vale Home Office, e que tem a possibilidade, então, de a gente liberar com essa tecnologia o pagamento de conta de internet e de energia. Legal. Né? Então, isso que a gente trouxe para esse momento, essa dor do RH, e acho que um ponto super importante que o Marco trouxe, por exemplo, na questão de você colocar dentro do crédito de salário o auxílio home office. Está na legislação que isso é possível?
ele não diz nada contra, mas ainda assim, né, por todas as questões e todos os estudos que a gente já tem, o conhecimento que a gente já tem desse tema legal, existe um certo risco, né? A gente sabe que não existe precedente ainda, a gente está passando por esse momento pela primeira vez em toda a existência, né, do Brasil. Então, a gente trouxe essa possibilidade justamente para tirar esse risco, por menor que ele seja, porque a gente ainda não sabe como isso vai ser interpretado daqui a uns anos ou meses. Então, de conseguir tirar isso do crédito de salário e trazer algo que está sendo oferecido, por exemplo, dentro de um cartão flash, para que a pessoa consiga pagar aquela conta específica de energia e de internet para esse momento que a gente, né, está passando agora e aprendendo aí como lidar dessa melhor forma. A questão está respondido. A questão é da feira agora, e só um ponto, risco zero para tudo na vida, né? Quando a gente quer fazer um investimento, fala, cara, eu quero risco zero, bota o dinheiro na poupança lá então, e ainda assim não sei nem se é zero. Mas se você quer ganhar mais, você tem que correr mais riscos, né? Eu acho que o mundo empresarial, empresas que estão dispostas a correr mais riscos, elas têm a chance de estar na vanguarda, né? Fê, a questão é tua. Agora que ela explicou tudo isso, eu tinha até um negocinho para comentar, mas eu vou ficar na minha pergunta. Assim, na sua percepção, meu assunto é muito curioso, né? A gente tem muitas dúvidas. A Dani aí também tem certeza que tá cheia de questões aí que ela segurando mandou aqui. Sim. A próxima é da Dani. A próxima é da Dani. A minha dúvida, Lisa, é assim: na sua percepção, você acha que essa demanda por benefícios flexíveis, ela vem mais pelo RH, do RH de olho em tendências, aí um RH consciente dos novos movimentos, né, do mercado e tal, ou do público, né, dos colaboradores que batem lá no RH e falam, eu queria um benefício flexível, eu queria uma outra forma eu queria pagar uma academia, eu queria, sei lá, você acha que isso vem de uma demanda, do pedido dos colaboradores, ou é do RH que está mais consciente? A sua percepção é mergulhar nesse meio. Sim. Ótima pergunta, Fernanda. Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que nesse momento de novo normal, a gente está se observando mais, né, em casa sozinho com a família. As empresas estão se observando mais os seus colaboradores. A gente já estava num fluxo, né, de verificar cada vez mais employee experience, ou seja, experiência do funcionário, né, experiência do candidato, experiência, né, de realmente todas aquelas pessoas que fazem parte daquelas empresas e sendo um RH mais protagonista. Né? Então, eu acho que a gente já estava nesse movimento de RHs das empresas como um todo, né, e dos profissionais que estão ali à frente aos times de pessoas. Então, eu senti que era um bom timing para realmente observar e falar como é que aquele funcionário está utilizando o meu benefício. E realmente ser mais protagonista e agir de maneira proativa e não esperar essas dores do colaborador falando, eu não consigo usar o meu benefício, né? O meu VR está preso, por favor mude para o meu VA, e ficar ali com aquele RH enorme, né, do time de benefícios com 4 fornecedores trocando ali, né? Quantas horas não são gastas daquela planilhazinha de quantos funcionários querem mudar o VR para o VA e esperando essas dores para depois agir e melhorar. Então, eu acho que foi um pouco dos dois, de a gente ter colaboradores que são cada vez mais abertos a ter essa comunicação com a empresa e dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero aqui, o que eu não quero. Desde grupos de diversidade, né, que muitas empresas estão ali cada vez mais impulsionando, né, desde fazer mais pesquisas e as pessoas estarem mais abertas a realmente colocar nos comentários o que elas gostariam, né, e todas as questões de a gente ter certeza de poder, então, apoiar todos esses colaboradores da melhor forma. E eu acho que, então, respondendo essa pergunta, eu vejo que é um pouco dos dois lados, e vejo que a gente estava num bom timing de observar mais uns aos outros, né? Apoiando da melhor forma, como a gente está seguindo esse novo normal, e entendo que por esse motivo a gente conseguiu trazer mais a ideia de benefícios flexíveis. Legal. Peço desculpas, home office aqui também. Home office é assim mesmo. É comum. Dani, fique à vontade. Lisa, eu queria aproveitar até o gancho com essa pergunta aí da Fer, né? Eu já tive a oportunidade de estar
do lado do RH, né? E a gente realmente quer trazer benefícios que satisfaçam os colaboradores. E principalmente quando você vê, e no passado era muito comum você pegar um benefício como uma cesta básica, por exemplo, para um solteiro que não faz sentido nenhum, né? Ele sai distribuindo, ele dá para a mãe, ele dava para a tia, enfim. Mas, em contrapartida, ao mesmo tempo que o RH quer satisfazer o seu colaborador, existia também uma preocupação do trabalho que isso gera, porque eu acabo personificando, né, os meus benefícios. E como que você tem visto isso para as empresas, no sentido de isso trouxe mais trabalho para o RH? Como ele controla, né, que o Emerson quer um benefício diferente da Fernanda, diferente do Marco? Como que é isso para as organizações? O RH vê que a Flash facilita, ou até mesmo de que forma que não, traz essa satisfação maior no final do dia, né? Acho que é uma preocupação muito comum, né? Será que vai ser mais burocrático isso? Exato. Ou vai me facilitar aqui, né, a vida? Às vezes o RH precisa ter uma equipe de benefícios maior, de colaboradores ali dentro, para tentar administrar toda essa diversidade, né, de benefícios. Como que você tem visto isso nos RHs, né? Não, perfeito. Lisa, e fica tranquila, aqui é sem corte e sem censura. Para você que está ouvindo, a gente poderia tirar o doguinho, mas a gente quer manter, tá? Só para deixar esse clima mais caseiro. Participação especial. Vai que é tua. Sim. Tudo tocando e acontecendo ao mesmo tempo. Essa é o novo normal. Obrigada pela pergunta, Dani. Eu acho que, então, só para ter certeza que eu entendi no meio dos latidos aí, da questão de como os RHs estão se estruturando aí com toda essa equipe que normalmente precisa gerenciar aí vários fornecedores e como é que a gente se adapta, né, a essas inovações e mesmo como é que as empresas estão nesse sentido dessas tendências, correto? Entendi certo? Sim. Perfeito. Então, com certeza, eu entendo que dá trabalho realmente você fazer a gestão de 6 fornecedores diferentes, então acho que a gente tinha essa prática, né, no RH, onde estávamos acostumados a ter um time enorme de benefícios, né? Eu também participei de algumas estruturações em RH e trabalhei em empresas onde a gente tinha ali mais de 5, 6 pessoas só para fazer gestão de fornecedores, né? Então, a gente tinha um vale refeição, um vale alimentação, um vale cultura, um vale combustível para liderança, às vezes, outros planos de benefícios que a gente tinha, além de toda a parte voltada a seguro de plano de saúde, seguro de vidas, previdência, etc. Então, eu acho que realmente dá muito trabalho, né? E o que a gente quis, acho que seguir nessa tendência, né, de inovações, e aí eu falo como RH e tendo experiência, né, em empresas como Mercedes, na Aon Holdings, né, de benefits, também na Uber e N26, agora na Flash, mas entendendo um pouco que todas elas tentam automatizar os seus processos ao máximo, então buscar fornecedores que tenham o máximo de tecnologia, o máximo de processos automatizados, que elas possam integrar todos os benefícios em um único fornecedor, se esse é possível, né? Muitas vezes não era muito possível. Antigamente a gente nem tinha muitas opções, né? Imagina, há 5, 10 anos atrás, isso era completamente inimaginável. Exato. E agora a gente sente muito a questão de como é que eu posso flexibilizar as possibilidades para os meus colaboradores, né? Então, de ter uma gestão única, centralizada, eu acho que é muito dessas dores que a gente ouviu, Dani, que você já deve estar acostumada, né, a estar dias e noites pensando nessas dores, né, nesses processos mais burocratizados, e foi numa dessas dores que a gente pensou a Flash e pensou realmente não dá para continuar da maneira que a gente está, somente com os benefícios tradicionais e com toda a gestão, então de realmente trazer isso de uma forma mais tecnológica, com maior automatização, e volto de novo a falar uma das primeiras falas que eu tive no nosso podcast, que é de ter a melhor experiência para todos os usuários, né? Seja aquele RH que está ali focado em dar a melhor experiência para o funcionário, seja para aquele colaborador, colaboradora, seja para até os estabelecimentos que estão recebendo, né, esses vouchers ou etc., né, da melhor forma, que
estávamos acostumados, né, os estabelecimentos estavam acostumados com altas taxas também de transação, que deixam eles presos, né, esses benefícios. Então a gente pensa cada vez mais em como poder agregar valor, não só para a empresa, não só para o processo de RH, não só para os colaboradores, mas para, acho que, a comunidade em geral. E eu acho que isso que a gente está seguindo como tema, né, a partir de agora em todas as empresas, e a Flash não seria diferente nesse sentido. E o que as empresas vieram, né, com o tempo buscando, como você falou, a parte tecnológica para administrar esses benefícios. Quando você oferece um benefício flexível com toda essa bagagem tecnológica, acho que essa é a tendência do RH ver. Está diminuindo o meu trabalho operacional, que antes eu tinha que administrar 6, 10 fornecedores, hoje eu tenho um de benefício flexível, e eu ganho agilidade, eu fico mais no estratégico do que no operacional. Acho que essa é uma mudança também que os RHs estão... Feito, Dani. Essa é uma das provas de que não é mimimi. Benefício flexível não é mimimi, porque imagina, isso aí é mimimi. Benefício é cesta básica, tá aqui, ó. E peraí, vamos abrir. Que meu pai, né, falou assim: para conseguir um emprego em tal lugar, o salário é bom, o pessoal é legal, que bom, filho, mas tem cesta básica? Esse pensamento já é. Exato. Não, e Fernanda, acho que é um ótimo exemplo, e você está 100% nessa onda de que os RHs, né, vão levantar aí juntos, mais fortes desse novo normal, ser mais protagonistas, ser mais estratégicos, gastar menos tempo nas partes operacionais e fazendo gestão de 5 plataformas diferentes e focando na pesquisa ali com a experiência do colaborador. E acho que esse exemplo da cesta básica, em vários grupos de RH que eu tô, a gente discutiu exatamente isso. Como é que vocês estão mandando brinde pro funcionário, né, kit happy hour, ou, né, mandando cadeira para funcionário, ou como é que é a cesta básica? E a gente trouxe muito essa possibilidade de por que não oferecer isso num benefício flexível, né? Por que não oferecer, então, em algo a mais, que você diminui aí com a logística de mandar, imagina, para empresas que têm mais de 1.000 funcionários espalhados pelo Brasil inteiro, né? Não, e às vezes tem equipamentos que são patrimônio da empresa, e aí você vai tirar da empresa, e o que isso vai, né? O risco. Toda essa burocracia, Você vai ter que trazer de volta, no caso da cadeira, né? No caso da cesta básica, você tem que ter certeza que chegou a todo colaborador e que ele não vai sair de casa para receber e ficar resguardado ali com a família dele, e a gente possa manter esse distanciamento social. Então, eu acho que muitas questões a gente acaba tomando propriedade desses benefícios flexíveis para até nos apoiar em muitas dores que a gente tinha. Lisa, uma curiosidade que me veio à cabeça, eu não vi ainda dessa forma, mas você já viu oferecer o benefício flexível, por exemplo, para aquisição de veículo para um executivo, para pagar parcialmente uma locação mensal desse veículo para alguém, ou como uma verba para que esse executivo compre? Como veículo, você já viu alguma coisa relacionada a isso? Poderia até relacionar a mobilidade, né? Não sei se teria alguma linha dessa, né? Porque às vezes eu posso ter um carro e não um Uber, né? Boa pergunta. Exato, eu confesso, Marco, que não ouvi nada a respeito dessa questão. Eu vejo, na verdade, o oposto. Eu vejo as empresas e os funcionários vendendo seus carros, cada vez mais entendendo ali, seja uma carona compartilhada, seja transporte público, seja ir de patinete, de bicicleta para o escritório. Vejo muito mais esse sentido. Exato. E vejo... muito das questões, por exemplo, daquele vale combustível, né? Que eu tenho muitos colegas, né? Sogro, pais que estavam ali no conselho de liderança e estavam com R$2.000 naquele vale combustível e nunca conseguiam utilizar, né? Ou seja, a gente vê muito que acontece isso, aquele benefício fica parado e sem valor agregado nenhum para o funcionário, porque ele está indo a pé para cá, para o trabalho, por exemplo. Então, eu vejo que a gente está indo muito mais numa onda de entender a diversidade dos colaboradores. Então, eu vou entender os meus colaboradores, né, que antes eu dava esse vale combustível, normalmente, né, para aquele pacote que o Marco comentou bem, né, que era para o público que tinha o salário de liderança, né, então para a diretoria, por exemplo. E hoje eu vejo muito mais a questão de que eu vou oferecer um benefício que pode ser utilizado, de vale mobilidade, por exemplo, e pode ser creditado no bilhete único, ou pode ser utilizado ali numa bicicleta que ele vai alugar, ou num patinete, ou no combustível que ele vai usar para vir algumas vezes por semana para o escritório. Então, eu acho que muito mais de trazer a diversidade
desse colaboradora que vão utilizar esse benefício e, de novo, agregar valor para o colaborador e agregar valor para a empresa que está oferecendo algo com um valor agregado que seja interessante e possa ali mostrar como ela tem como interesse saber do perfil desse colaboradora. Deixa eu puxar uma questão, e acho que o Marco também se interessa por ela. Gestão de time de vendas. É possível fazer algum tipo de premiação utilizando o cartão da Flash? Vocês atrelam isso a algum tipo de programa, às vezes de sugestão e melhoria, ou propriamente um programa de premiação dentro de algum projeto em que o profissional esteja envolvido, ou é específico de benefício e não pode atrelar a essa questão? Como é isso, Lisa? Eu acho que eu volto no ponto do Marco, da questão de o que é legal, né? Então, se a gente vai falar numa comissão de vendas, ou seja, né, e o que seria uma comissão de vendas? Que está obrigatoriamente registrado no contrato de trabalho, que o valor é claro e definido previamente a admissão, né? Qual que vai ser esse valor de comissão, por exemplo, para aquele vendedor que está focado em metas. E no terceiro ponto, se ela possui consistência de depósito no mesmo valor, ou seja, sempre 2 vezes o seu salário, que vai ser paga trimestralmente, que vai ser paga mensalmente. Então, nessa questão de comissão, não é possível, tá, Emerson? Realmente tem uma questão legal e legislatória, como eu comentei, que é envolvida e específica para esse ponto. Então, isso é caracterizado como comissão com toda a legislação relacionada, tá? Uhum. Agora, está falando, por exemplo, de uma premiação, seja de vendas, como você falou, para um fato pontual, tá? Num valor que não é sempre, por exemplo, definido, se vai ser, não, é somente nessa ocasião. Ou mesmo outros tipos de premiação que as empresas, que a gente vê muitos exemplos de empresas que nós temos como clientes e empresas no mercado em geral. Eu quero beneficiar aquele funcionário que fez 5 anos de empresa, que fez 10 anos de empresa, cada vez mais incomum, né? 15 anos de empresa. Ou mesmo, para dar um tipo de premiação, por exemplo, para no dia do aniversário, ou quando completou 1 ano de casa. Eu acho que, vendo muito dessa questão, a gente vê esse crescimento desse uso de premiação, que é muito interessante para ter, por exemplo, ou alguma comemoração interna, né, como a gente estava falando, sem enviar nada para casa do funcionário, a gente pode dar essa premiação e ele ou ela utiliza da maneira que eles quiserem. Em vez de eu falar, olha, você ganhou um tênis, então eu vou lá, qual que é seu número, eu compro o tênis, eu mando entregar na casa do funcionário, tenho toda a parte de logística e o tênis não sei se vai caber, se a pessoa vai gostar. Então, de colocar isso em uma premiação que vai ter a flexibilidade ali daquele funcionário utilizar com o que ele bem entender, seja num livro, seja um tênis para ir correr, seja algo que vai trazer esse valor agregado, né, de reconhecimento. E da questão, por exemplo, de vendas, se a gente vai ter, quem conseguir, por exemplo, a gente tem internamente jogos de vendas, né? Então, que a gente faz aí uma competição saudável e fala assim, não, tem que passar por esses desafios e passar por tantos clientes e quantas vidas a gente consegue trazer. Então, de estimular o nosso time de vendas, a gente vê, né? Eu faço aquele parênteses para gamification e para a gente fazer todo o engajamento, né? Que a gente já tinha antes da quarentena, mas agora se intensificou cada vez mais. Então, por que não trazer uma premiação para algo que é pontual, né? E dar esse reconhecimento para esse funcionário que foi além, que se mostrou para o time, reconhecer isso. Eu acho que é muito legal. Na Flash, a gente traz essa possibilidade também, Emerson. Se fica aí a curiosidade para quem quer saber mais, a gente depois fala nos comerciais, digamos assim. O que eu tenho visto na área comercial, principalmente, realmente não dá para misturar, né, o que é benefício flexível e o que é um programa de premiação, por exemplo. Na área comercial é muito comum, eles são chamados de campanhas especiais de vendas, ou seja, o camarada tem todo o programa dele de variável mensal, tem o fixo dele, tudo isso calçado na lei, tudo isso como salário. Mas para impulsionar vendas, de repente, a empresa ela cria campanhas especiais de vendas. Aí, nesse caso, como que vem as premiações? Ela vem através de viagens nacionais até internacionais, ela vem através de jantares, através de vale-compras, hospedagens em resort, mas não atrelado a benefícios flexíveis. Acho que não é bem o tema, mas sim são campanhas especiais de premiações. Entendi. Uma empresa ela pode ter uma campanha para boas ideias, por exemplo, que sejam implementadas. Mas aí não tem nada a ver com legislação, parte salarial, nada. Mas ele é premiado pontualmente em função de um resultado baseado em campanhas, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que não dá para misturar muito a questão benefício flexível com
premiações pontuais. Perfeito. E aí, Marco, eu vou trazer uma provocação, se a viagem, né, internacional, ou se, como você falou, esses prêmios já pré-definidos, se é interessante para aquele perfil da empresa, né? Ou se é interessante, por exemplo, eu vou oferecer uma viagem internacional, mas assim, tem filho pequeno em casa, ou ninguém consegue sair de férias, etc. Por que não dar isso numa premiação, por exemplo, num cartão da Flash? Aí, pegando a vendedora. Vendido. Exato, e eu acho que é justamente esse sentido. Olhar para a empresa, o que é aplicável, né? O que é aplicável para a empresa. Marco, quando a gente vê nos projetos de empresa, então você vê uma premiação, ok, ele vai para um resort, mas não era isso que ele queria. Às vezes ele estava precisando de uma TV na casa dele, né? E se ele tiver a disponibilidade do recurso ali e ele vai, através de um prestador, escolher o que ele quer, eu acho que isso vai mais de encontro com os anseios do colaborador. Muitas vezes a empresa, no anseio de querer satisfazer, esquece de ouvir. Ela acha que isso é importante, mas é importante para quem, né? Esse é o ponto. Tem que ouvir, você tem razão. O meu pai trabalhou muitos anos como vendedor e eu me lembro de criança, assim, que ele colecionava, ele batia uma meta, ganhava um troféu. E aí, naquela época, aquilo era, nossa, o ápice, porque na sala dele tinha lá tudo que ele ganhou, tudo exposto e tal. E as coisas mudam, né? Significado, né? O significado, né? Não deixa de ser um troféu, um outro benefício, um outro prêmio. Não deixa de ser, mas para aquilo que eu falei no começo das novas formas de consumo, é justamente isso, né? A percepção de valor que eu tenho naquele troféu nos anos 90 e hoje, né? Sim, e eu acho que eu só queria complementar, Fernanda, quando você comentou lá atrás, né, na parte de employer branding, da gente ter o reconhecimento, né, da marca, realmente, quantas coisas a gente pensa agora, não só mais no funcionário em si, pessoa, mas também qual que é a família que está envolvida. Sim. A questão, por exemplo, de você poder dar esse prêmio, mas, por exemplo, uma pizza que você pode compartilhar com todo mundo em casa, uma comemoração, que foi ali um carinho, tem uma carta a mais, às vezes vale mais, né, para a família inteira curtir aquilo junto, do que aquele troféu que vai ficar, que também é legal, acho que a gente também traz esse tipo de brindes, mas de trazer algo que pode... Lisa, o papo tá muito bom. Tá muito bom, tanto é que tá tão bom que passa tão rápido. Não sei se passou para você, mas pra gente passou voando aqui. Eu queria fazer a última pergunta e depois deixar a palavra final para você dizer algo que a gente não perguntou, se porventura. Existe um percentual já médio que vocês têm definido do custo de benefício de uma forma geral da empresa? Existe, por exemplo, 70% do custo é com benefícios fixos e 30% ele está dentro dos flexíveis, né? Você tem um número assim já para tentar dar um norte ou não? Perfeito, consigo compartilhar sim, Emerson. Então a gente entende que basicamente 70% do uso do funcionário, né, com base nos nossos dados da Flash, ainda é com benefícios tradicionais, que a gente vai chamar, né, como alimentação, né, alimentação, sim, refeição e mobilidade. Então, a gente entende que esses 30% restantes, né, que é o resto das categorias, que a gente pode comentar tanto na questão de bem-estar, de saúde, hoje, né, super em voga, a gente, né, sobre exames de Covid, ou sobre as questões, né, voltadas para a parte da saúde, ou de bem-estar, para a questão de uma academia em casa, né, ou seja, sim, de uma aula online, para que a academia não está mais agregando valor, ou questão de mindfulness, de meditação nesse momento, que é o que a gente vê que realmente tem essa diferenciação com base nos meses, né? Ou sei lá, antes da quarentena, depois da quarentena, ou com base nos meses do ano, e que a gente vê que tem uma flutuação maior e ficam aí competindo entre si. Mas o maior uso, isso é algo que super interessante, obrigada pela pergunta, Emerson, mas que a gente vê que independente da flexibilidade que a gente tem, os funcionários ainda vão utilizar a maior parte dos seus benefícios em alimentação e refeição. É algo super interessante, eu acho que até para tranquilizar muitas das empresas, falando assim, não, mas eu vou flexibilizar tudo e meu funcionário vai gastar, né, só em farmácia, ou não, gostaria que, né, vai deixar de ter alimentação. Os estudos que a gente tem, e com base no nosso portfólio ali de mais de 1.000 empresas,
é de realmente identificar que os funcionários utilizam o maior valor de benefícios em alimentação e refeição, mesmo quando eles têm total flexibilidade. Entendi. Legal. Lisa, queria muito te agradecer e queria dar a palavra para você agora, dizendo assim, o que é que você gostaria de dizer que nós não perguntamos? Teu recado final aí para todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada de novo, Emerson. Eu agradeço muito o convite. Eu acho que a gente falou de todos os temas possíveis e imagináveis aqui, mas eu deixo o meu contato, né, lisa@flashapp.com.br, e também o contato do nosso comercial@flashapp.com.br. Se alguma dúvida a gente não conseguiu responder ou se ficaram com mais curiosidade, mas eu acho que a gente foi super fora do senso comum, a gente foi super, fez um deep dive ali, um mergulho em todos os temas de benefícios, e eu agradeço essa oportunidade para a gente fazer com que realmente os RHs sejam mais estratégicos, que a gente se comunique mais também, que a gente tenha mais trocas, que a gente pesquise mais, que nem a Fernanda comentou, e eu acho que, e a Dani comentou, um RH mais estratégico, eu acho que esse é o meu voto, e uma mensagem que eu gostaria de deixar, de que a gente está aqui, acho que vocês também estão nessa atuação, e a maioria das empresas, de a gente conseguir agregar valor para o Brasil em geral, para todas as empresas, para todos os profissionais, para a gente realmente construir ali um novo normal de aprendizados, e realmente sendo mais estratégico e tendo como valor agregado todas essas trocas que a gente teve nesse momento. Então, acho que esse é o último recado que eu gostaria de dar. Ótimo. Lisa, muito obrigado. Foi um prazer falar contigo. Dani, obrigado pela presença também, Eu que agradeço por enriquecer o com as questões. Marco, muito obrigado pela presença. Fê, muito obrigado mais uma vez, parceira fixa aqui da conversa. E, você que está nos ouvindo aqui pelas plataformas de streaming, qualquer dúvida, acessa o canal nosso do YouTube, que esse vídeo está lá na descrição, a gente coloca uma série de informações. Se inscreve também no canal para você não perder nenhuma das publicações. Curte os vídeos lá, que isso ajuda muito a gente. Obrigado mais uma vez, foi um prazer falar contigo, Lisa. Até mais a todos. Tchau, tchau. Pessoal. Tchau. Obrigada, Lisa. Tchau.